Muito bem, bom dia, queridos. Muito bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Eu sou o pastor João Carli e nós estamos iniciando mais uma escola dominical online. E é muito bom estudar a palavra de Deus, é algo maravilhoso aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras e contar com o seu carinho, contar com a sua participação é melhor ainda. Você pode interagir conosco aqui pelo Facebook, tecendo os seus comentários, fazendo alguma pergunta. Eu tenho certeza que o estudo de hoje vai ser muito bom mesmo, para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. É sempre muito bom contar com a sua atenção. Bem, hoje é o segundo domingo de fevereiro e no calendário da Igreja Presbiteriana no Brasil, o domingo é a data onde nós celebramos, comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. Então eu quero começar o estudo de hoje, a nossa live hoje, agradecendo a Deus pela vida das nossas irmãs, as nossas irmãs que têm trabalhado na obra do Senhor, têm feito algo maravilhoso, extraordinário para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, um abraço para todas as nossas irmãs da SAF, as nossas irmãs, porque hoje é o dia da mulher presbiteriana. E a palavra de Deus lá em Provérbios 31, nos diz o seguinte, que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. O nosso desejo é que você, minha irmã, seja uma bênção no seu lar, uma bênção no trabalho, na faculdade, na escola, uma bênção na igreja, onde você estiver. Nosso desejo e a nossa oração é que você seja uma bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas hoje também é um dia muito especial, porque hoje, dia 14 de fevereiro, é aniversário da nossa irmã Dani Cazula. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Dani, que Deus te abençoe grandemente, viu, Dani? Que você seja próspera, seja feliz, bem-sucedida em tudo aquilo que realizar. Aproveitar também e mandar um abraço para a nossa princesa, né? Dia 16 de fevereiro, daqui a 2 dias, na terça-feira, se eu não estou equivocado, na terça-feira será aniversário da nossa irmã Cecília, Dona Cecília. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, Dona Cecília? E também da nossa irmã Sara Fardim de Oliveira. E aí sim, no dia 18, é aniversário da princesa da Dani, a Maria Clara, vai completar mais um ano de vida no dia 18. Então vai ser uma semana recheada, uma semana com muitos irmãos, muitas irmãs completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe todas vocês. Bem, nós vamos falar com Deus, nós vamos orar. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, que é melhor do que a vida. Te agradecemos por esta manhã especial, te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de estudar a tua palavra. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos abençoando, e pedimos mais, que o Senhor também abençoe a nossa irmã Dani, que completa hoje mais um ano de vida, que ela seja feliz cada vez mais, cada dia mais na presença do Senhor. Também a Dona Cecília, a Sara, a nossa irmã Maria Clara, que o Senhor abençoe todas elas, que as boas mãos do Senhor estejam estendidas sobre a vida delas, que elas sejam felizes na presença do Senhor. Também clamamos ao Senhor pela vida das mulheres, das nossas irmãs, porque hoje é o dia da mulher presbiteriana. Que o Senhor abençoe cada uma das nossas irmãs. Que o Senhor continue sustentando, guardando, protegendo e que elas também sejam felizes na tua presença. Te agradecemos por tudo, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que nós estamos em um feriado prolongado, mas nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e nós vamos prosseguir com a nossa live, com o nosso estudo, e nós vamos louvar a Deus com a nossa irmã Samira. Daqui a pouquinho eu volto. E aí nós vamos conversar um pouco com o nosso irmão presbítero Márcio, onde o Márcio vai ministrar hoje um estudo muito abençoado. Eu tenho certeza que será muito edificante para o nosso crescimento. Vamos então adorar a Deus com a nossa irmã Samira e daqui a pouquinho eu volto.
cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu, divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu, divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu, divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Muito bem, estamos de volta e vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus hoje em nossa escola dominical muito especial. Nós estamos estudando o tema Alternativas de Deus para o cidadão urbano. No último domingo nós estudamos um pouco sobre a cidade de Jerusalém, uma cidade religiosa que representa muito outras cidades religiosas, uma religião que cresce, mas que não influencia. Hoje nós vamos estudar um pouco mais a Palavra de Deus e vamos aprender
sobre a história da cidade de Corinto e como Deus, em sua graça, usou a cidade de Corinto através da vida do apóstolo Paulo, mas como Paulo teve dificuldades também, lutas naquela cidade, lutas com aquela igreja. E o professor nessa manhã, nosso irmão, será o nosso irmão presbítero Márcio. Márcio, cadê você, Márcio? Vamos lá, Cipriano, aparece aí para nós conversarmos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Enquanto o Márcio se prepara, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. E hoje, às 19 horas, se Deus permitir, estaremos juntos lá em Taboazeiro, onde vamos pregar a palavra de Deus, vamos adorar o nosso Deus e também vamos transmitir o nosso culto. Se você não puder participar, você pode acompanhar o culto pelo Facebook e também pelo YouTube, o canal da nossa igreja. Agora, se você for participar, é importante que você faça a sua inscrição pelo grupo de WhatsApp de nossa igreja. Se você for participar do culto lá na nossa igreja, é importante também que você leve a sua máscara, sua garrafinha de água, respeite o distanciamento. Eu sei que às vezes é complicado, as coisas mais difíceis é rever o irmão, não poder abraçar, mas nós precisamos respeitar para que tudo ocorra para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, mais um culto, onde estaremos juntos adorando ao nosso Deus. Então, nós vamos estudar nessa manhã com o nosso irmão presbítero Márcio. Vamos ver. Aí! Fala, Cipriano! Espero que você esteja muito bem, meu irmão. Deixa eu colocar seu áudio aqui pronto. Agora sim, tudo bem, Márcio? Tudo, beleza. Então tá bom. É muito bom, viu, contar com a sua atenção. Muito bom saber que seremos edificados essa manhã através de você, meu irmão, através da exposição da palavra. Deus sabe o carinho que nós temos por você, pela Alessandra, e o nosso desejo de oração é que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, viu, meu irmão? Nós hoje vamos estar estudando sobre o tema Corinto, uma cidade próspera. Temos como base o texto de Atos, no capítulo 18, versos 1 a 11. Nós vamos fazer a leitura desse texto, depois vamos ver 1 Coríntios 11, 21 e 22. Bom, vamos então ler Atos 18, 1 a 11. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália. Com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo, aproximando-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazedor de tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal,
pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora nós vamos ver um outro texto em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 21 e 22. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. A cidade de Corinto foi uma das cidades mais ricas e prósperas do mundo antigo. Corinto se orgulhava pela sua cultura e ostentava grande pompa e riqueza. Contudo, havia muita promiscuidade e perversidade e também desigualdade social nesta cidade. Por isso, torna-se necessário nós compreendermos alguns aspectos e contradições dessa prosperidade, a fim de que nós possamos refletirmos sobre a mensagem do Evangelho de Cristo. Se a mensagem do Evangelho de Cristo foi relevante para aquela cidade que Paulo estava pregando, ela também pode ser relevante para as cidades atuais, semelhantes à cidade de Corinto. Eu gostaria de que nós agora pudéssemos ver o mapa da cidade de Corinto, para que nós possamos visualizar algumas coisas. Corinto, ela estava localizada numa faixa de terra de 6 quilômetros de largura e 16 quilômetros de comprimento. Era chamado o Istmo de Corinto, que vocês podem observar no mapa, está apontando aí as setinhas. O Istmo é uma faixa de terra que está entre duas grandes áreas. Você pode perceber mais abaixo que temos uma grande região de terra, né, que era chamada de Peloponeso, e aí temos no meio essa faixa de terra que é Corinto. E acima temos uma outra grande região de terra, que é a parte da Grécia continental, né? E, geograficamente, Corinto está cercada por mar. Tem 2 golfos, né? Então, ela tem toda uma característica marítima, né, comercial, que vai marcar esta cidade. Tinha 2 famosos portos na época, o porto de Cencreia e o porto de Lechaven.
E aí, o que acontecia? Para que os navegadores, as pessoas que faziam comércio na região, para que não pudessem se deslocar por áreas muito extensas, eles faziam o quê? Eles pegavam os escravos, né? E os escravos levavam as embarcações em toras por terra, por Corinto, né? Todas aquelas embarcações para sair do outro lado do mar, que você pode reparar aqui no mapa, né? Que tem um lado, né, um golfo, e tem a parte de terra, um pequenininho, que é Corinto, e depois uma outra parte de mar, que está em azul. Então, os escravos passavam com toras carregando as embarcações para que isso rendesse lucro e economizasse no tempo, né? É importante a gente saber que Corinto era uma cidade próspera, muito rica, mas existia escravidão, né? Então, a gente pode entender algumas coisas. A prosperidade convivia com a desigualdade social. Era uma cidade rica, como muitas cidades dos nossos dias. Cidade rica, próspera, mas uma cidade desigual. Um estudioso a respeito desse assunto, Dr. George McDaniel, ele afirma no seu livro Igrejas do Novo Testamento que a cidade de Corinto, pelo seu grande comércio, ela sobrepujou todas as cidades da antiguidade. Estou falando de cidades, não estou falando de impérios, mas o seu comércio sobrepujou, estava acima do comércio de todas as cidades da antiguidade. Só que essa prosperidade, ela, como nós vimos aqui, ela não estava somente atrelada à questão geográfica que favorecia a Corinto, né? A cidade de Corinto tinha aproximadamente 500 mil pessoas. Era uma cidade extremamente grande para o contexto do mundo antigo. Mas essa cidade, a minoria da cidade tinha condições financeiras prósperas. Havia muita riqueza, mas não era para todos. Essa riqueza era para um grupo pequeno de pessoas, enquanto muitos estavam na miséria. E a maioria da população em Corinto era formada por escravos e pobres. Isso daí a gente pode perceber que não é diferente das nossas cidades dos nossos dias, né? Cidades no mundo inteiro, como também cidades brasileiras. E aí a gente pode ver que na igreja este cenário também se refletiu. Esse cenário de desigualdade social que era característico em Corinto, mesmo ela sendo uma cidade próspera. Vamos dar uma olhada lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 21 e 22.
Esse texto que nós lemos agora há pouco. Olha lá o que fala. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, né? Aqui, quando participavam da ceia, era uma alimentação mesmo, né? E há quem tenha fome. Esse cenário aqui já não é fora da igreja, é um cenário da igreja de Corinto. Então, tinha membros que comiam antecipadamente a sua própria ceia e havia outros que não comiam nada, que estavam passando fome dentro da comunidade da igreja de Corinto. Ao passo também que se embriagam, né? A palavra que é utilizada aqui não é somente você beber um vinho. Não, aqui é você se embriagar. Então, existiam pessoas que estavam na igreja do Senhor Jesus abastadas, comendo, bebendo, se embriagando, enquanto outros não tinham absolutamente nada. E aí, Paulo escreve dizendo assim: não tendes, porventura, casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aqui Paulo está chamando a atenção da igreja de Deus, que o evangelho do Senhor Jesus, ele tem que mudar os nossos conceitos, os aspectos da nossa vida na totalidade. Se nós temos o amor de Deus, o amor do Pai, ele de fato e de verdade habita no nosso coração, as nossas ações, o nosso procedimento, ele tem que evidenciar essas mudanças. E aqui, no caso, essa cidade, que era muito rica, próspera, era uma cidade desigual. E na igreja de Deus, também essa desigualdade estava se refletindo. E aí, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja, para que a igreja ela possa estar atenta a isso, ela possa ter um novo proceder. Eu vou louvar vocês por esse tipo de procedimento. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz várias advertências a respeito dessa questão ligada à desigualdade social. Nós temos que estar verificando isso de forma muito criteriosa, para que essa religiosidade que falamos que temos, ela não possa estar sendo vivida de forma teórica. E
não esqueçamos os elementos centrais da fé cristã, que é o amor ao Pai, ao amor aos irmãos, ao amor ao próximo. As cidades da Grécia, elas tinham formas diferentes de se organizar, né? A gente ouve muito falar sobre Atenas e a sua democracia. Mas a gente pode ver que lá em Atenas, mesmo no regime democrático, havia muita desigualdade também, né? A democracia era para poucos. Poucos podiam usufruir o direito de cidadania mesmo, né? Estava fora as mulheres, estava fora os escravos, estava fora as crianças e os adolescentes até 17 anos, estava fora os estrangeiros, né? Então você vê que em Atenas a coisa não era muito boa nesse sentido. Em Esparta era um regime militar. E já em Corinto era uma aristocracia que mandava. E é essa aristocracia, que é a nobreza, que ela usufruía da riqueza, da prosperidade, enquanto as outras pessoas estavam fora. Na igreja, o que acontecia? Os ricos, eles acabaram reproduzindo isso. Então, Paulo chama a atenção disso, para que a igreja possa ser uma igreja solidária, ser uma igreja que esteja atenta à necessidade do próximo. Nós vivemos um mundo marcado pela desigualdade, pela diferença social, né? E nós temos que entender que a mensagem do Evangelho toca nesses aspectos. Vamos ver uma segunda imagem de uma deusa que tinha na cidade de Corinto. Era a deusa Deméter, que era a deusa da fertilidade e da prosperidade. Havia as últimas escavações arqueológicas mostraram que havia um culto à fertilidade e à prosperidade. Fazia parte do universo religioso da cidade de Corinto adorar a essa deusa que traria fertilidade às terras agrícolas e daria continuidade à prosperidade de Corinto. Hoje, talvez a gente, no nosso país, a gente não tenha uma deusa como a Deméter, né? Mas às vezes a gente coloca a nossa esperança em várias outras coisas. A gente, às vezes, deposita a nossa fé, a nossa expectativa em coisas que não fazem, que não vão trazer, de fato, esperança para o nosso viver. E nesse momento que a gente está vivendo de crise econômica, de pandemia, as pessoas ficam muito desesperançosas e acabam acreditando em várias outras coisas que, de fato, não vai trazer esperança. Mas a gente pode perceber que Paulo, o apóstolo Paulo,
ele ia pregando a palavra. Ele pregava a palavra nesta cidade, persuadindo esses corintianos que eram, que estavam envoltos, né, nesse tipo de mentalidade. E Paulo entendia claramente que somente o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho, pode, de fato, mudar o coração das pessoas. Pode transformar o coração das pessoas. Diz lá no verso de número 4 do capítulo 18 de Atos: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Paulo não fazia distinção, ele aproveitava as oportunidades para pregar a palavra. Para pregar a palavra. Porque Paulo entendia que a palavra de Deus era poder de Deus. Não a nossa religiosidade. Você vê que os corintianos eram religiosos, mas não conseguia mudar a situação da vida deles. Não conseguia mudar a essência do coração humano. E Paulo, ele não perdia a oportunidade de pregar, seja a quem for. Ele não ficava escolhendo, eu vou pregar para um ou para outro. Ele pregava para todos, porque entendia que o Evangelho é poder de Deus para mudar o coração de judeus quanto de gregos, né, gentios. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje, nas nossas cidades, às vezes a gente não tem um processo de evangelização intenso, a pregação genuína do Evangelho do Senhor Jesus. Às vezes a gente prega somente uma denominação, ou a gente fica contente só de falar, as igrejas evangélicas estão aumentando o número. Mas esse evangelho que está sendo pregado tem modificado a nossa sociedade, tem modificado o nosso dia a dia. Lá era uma cidade rica, mas havia desigualdade. No nosso Brasil, esses dados econômicos que mostram uma intensa desigualdade, né? Nós hoje temos 70 milhões de pessoas, né, na miséria. Nossa população é cerca de 210 milhões de pessoas. E temos 70 pessoas em situação de miséria. E aí nós podemos verificar que no Brasil é gerado muita riqueza. Mas essa riqueza não fica com a grande parte da população, não é distribuída de forma equitativa com grande parte da população. Essa riqueza é concentrada nas mãos de poucos, igualzinho a Corinto. Nesse sentido, a mensagem do Evangelho,
E os ensinos da palavra de Deus também devem estar tocando em questões sobre um país, uma vida mais justa. Na palavra de Deus, já desde o Antigo Testamento, e no Novo, a palavra de Deus traz ensinos a respeito de nós termos um equilíbrio, nós sermos generosos, nós ajudarmos uns aos outros, não haver concentração de riquezas. Nós podemos ver que no Antigo Testamento, lá em Levítico, Deus instituiu, né, o ano do jubileu. Em alguns períodos havia grande pobreza em Israel, e isso fazia com que as famílias, né, nesse período de pobreza, acabassem vendendo as suas terras. E aí Deus estabeleceu o ano do jubileu, né? Depois de 49 anos, no ano 50, né? Essas terras que possivelmente foram vendidas num momento de pobreza de alguns irmãos, essas terras retornariam aos antigos donos, depois de 50 anos. E por que Deus instituiu isso? Para que a desigualdade não aumentasse. Você vê como Deus é atento a isso, sabendo que a concentração de riquezas na mão de um grupo traz problemas que vão gerar pobreza, injustiça, tristeza, fome, miséria. E o plano de Deus não é esse. No capítulo 25, lá de Levítico, você pode ver lá, nós não vamos nos deter nesse texto, mas eu gostaria que você anotasse e em casa, você olhasse esse texto com bastante cuidado. Levítico 25, 35 a 38, Deus institui leis a favor dos pobres, para que os pobres eles não fossem mais explorados do que naturalmente já o são. Deus se preocupa com a concentração de riqueza e com os famintos, as pessoas que estão despossuídas. E lá também, em Levítico 25, 39 a 55, fala que havia leis a favor dos escravos. Não era plano de Deus que tivesse a escravidão. Mas, havendo a escravidão, Deus instituiu leis para que a penalidade em cima daquelas populações escravas não fosse demasiada, como muitas vezes ocorre nos nossos dias. Salomão, o rei mais sábio que as Escrituras nos apontam, ele fala sobre a opressão e adverte quanto à prosperidade que traz desgraça para as pessoas, quando há concentração de riqueza. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versos 8 a 13. Deus proporciona prosperidade, mas ele também se preocupa
como essa prosperidade ela se manifesta. Hoje, até no meio evangélico, nós hoje temos uma teologia chamada teologia da prosperidade. Para você ver como que às vezes as visões equivocadas presentes na sociedade, elas às vezes passam também para o seio da igreja. Nós vimos que o conceito de prosperidade equivocado atingiu, na época, a igreja de Corinto. E como, às vezes, o conceito de uma prosperidade equivocada, distanciada da palavra de Deus, pode também atingir nós, povo de Deus também. O segundo ponto que gostaria de falar com os irmãos é sobre a prosperidade em alta, mas a moralidade em baixa. Corinto era uma cidade de comércio rico, era uma cidade esportiva, cheia de negócios, lucro, prazeres, pompa, orgulho, mas também tinha o quê? Crimes, tinha miséria, tinha devassidão, tinha escravidão, tinha exploração, e tudo combinava para tornar essa cidade mais perversa e corrupta do mundo da época. Talvez só perdendo para Sodoma e Gomorra. Havia, naquela cidade, vários templos dedicados a vários deuses. Eu gostaria que nós pudéssemos ver uma próxima imagem sobre o templo de Apolo. Aqui, meus irmãos, nessa imagem aqui, mostra as ruínas de 2 templos. Tá? Na parte alta da imagem, vocês podem observar lá no Acro Corinto, na parte alta, naquele monte, um platô, ali tinha um templo dedicado a Afrodite, tá? Uma deusa grega, deusa do amor e da beleza. E abaixo temos as ruínas do templo a Apolo, deus da sabedoria e das artes. Próxima imagem. Aqui nós temos a imagem de Apolo, né, esculpida pelos artistas, né, da época, né? Apolo, como eu falei, é o deus da sabedoria e das artes. Apolo era o ideal, esse deus era o ideal de corpo masculino. Os relatos na mitologia grega e nos livros da Ilíada e Odisseia falam sobre Apolo e relatam que Apolo, essa divindade, ela tinha práticas sexuais com os chamados ninfos, que eram jovens, né? Ou seja, Apolo tinha práticas homossexuais com jovens. E isso havia uma ação cultica naquele templo, que a gente viu as ruínas, e a cidade ali estava envolto a esse elemento cultural próprio da cidade de Corinto. Né? Próxima imagem. Aqui
mostra a imagem de Afrodite, deusa do amor e da beleza. Esse amor e beleza aqui, a gente tem que entender que é muito ligado não a uma questão de amor utópico, um amor perene, tal. Não, mas é muito a questão do eros, do corpo, do prazer, né? Da questão sexual, né? E Afrodite era cultuada. E há relatos que havia sacerdotisas cultuais, cerca de 1000 sacerdotisas. Vocês lembram da imagem que o templo, a Afrodite, ficava na parte alta da cidade, né? Depois de estarem prestando culto, essas sacerdotisas, elas desciam para a cidade baixa, a parte portuária da cidade, né? E ali elas se prostituíam e angariavam recursos para comprar coisas em adoração a Afrodite, né? Então, você pode ver como era esse cenário cultural de Corinto, né? Em que a imoralidade ela acabava entrando em todos os seios da sociedade, e isso virava um valor máximo, né? Para aquelas pessoas. Então, você pode entender que isso era uma coisa extremamente forte na cidade. E como que estava a igreja nesse sentido? Será que a igreja de Corinto ela conseguia suplantar essas coisas e não ser atingido por esses elementos? Vamos estar dando uma olhada rapidinho em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Ali nesse texto, fala que na igreja de Corinto, Paulo chama a atenção que tinha imoralidade tamanha que nem entre os gentios, nem entre os corintianos não crentes, tinha esse tipo de procedimento. E que procedimento era esse? Deitar com a própria mulher do pai e se gabar de fazer isso. E o que a igreja fazia? Parece-me, lendo o texto de 1 Coríntios, parece que a igreja não fazia nada. E Paulo vai e chama atenção, né? Alguns comentaristas acham que poderia ser que a igreja não chamava atenção porque poderia ser uma pessoa influente, uma pessoa de posses. Por isso, fechava os olhos para esse tipo de prática. Mas o apóstolo Paulo, no verso 6, condena a jactância, o orgulho, a arrogância da igreja, desse tipo de procedimento. No capítulo 5, verso 11 de 1 Coríntios, Paulo também chama a atenção dos impuros, dos roubadores, dos beberrões, dos avarentos, dos idólatras, dos maldizentes. Mas preste atenção, meus irmãos. Aqui
essa lista aqui, ó, roubadores, beberrões, avarentos, idólatras, maldizentes, ele não está se referindo a não se associar com essas pessoas, as pessoas lá fora que não conhecem a Deus. Essas você tem que falar, tem que anunciar. Você tem que ter contato com essas pessoas. Você não vai ficar numa redoma. E Paulo, a gente viu no texto que ele não perdia tempo. Ele falava tanto a judeus quanto a gentios. Ele falava tanto a religiosos quanto a não religiosos. Porque ele entendia que tinha que anunciar a palavra de Deus, seja a quem for. Mas essa turma, em 1 Coríntios 5, verso 11, era a turma que estava com esse tipo de prática, mas dentro da igreja. Era o irmão, entre aspas, que tinha esse tipo de procedimento. Aí, Paulo, ó, essa turma não se associe com eles. Tá? Você, sendo beberrão, sendo roubador, sendo impuro, dentro da comunidade cristã, sendo avarento, tanta gente pobre, tanta gente necessitando de ajuda, e você fecha os olhos. Você só concentra riqueza mais para você, você adorando também deuses. A gente pode ver que na igreja eles adoravam pessoas. Lá na igreja de Coríntios, adorava Paulo, adorava Apolo, adorava, não Apolo Deus, Apolo, um irmão que tinha lá na comunidade, chamado Apolo também. Então, a gente pode ver que aquela igreja tinha várias coisas. Tinha sensualidade. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, fala sobre jugo desigual. 2 Coríntios 12, verso 21, prostituição e lascívia. Ou seja, várias coisas estavam atingindo aquela comunidade. E no caso, o evangelho de Cristo, meus irmãos, o evangelho do Senhor Jesus tem que mudar esses aspectos. Não adianta nós apenas acharmos que a igreja evangélica crescer no nosso país, mas não influenciar positivamente todas essas áreas da vida humana, que a gente está satisfeito somente com o número. Será que a moralidade bíblica, não moralismo, mas a moral cristã, de fato, nós vivenciamos? E, por último, prosperidade material e pobreza espiritual. Eu gostaria que passasse o próximo slide. Aqui mostra sobre Poseidon, deus dos mares, né? Havia lá em Corinto os chamados jogos ístmicos. Jogos ístmicos, eles concorriam com os Jogos Olímpicos, que era numa outra cidade, a cidade de Olímpia, né? E havia, né, uma forma de ostentação, né, até na área dos esportes. Havia ostentação financeira, ostentação do comércio, e o esporte lá em Corinto também era utilizado como uma forma religiosa e uma forma também de ostentar o seu poder. Né? Os chamados jogos ístmicos, eles eram dedicados a Poseidon, deus dos mares. Né? Em outras figuras, você pode ver esse deus em carruagens com cavalos.
representando também uma das provas que tinha, né? Os jogos istmicos também tinha prova de música, de arte, eram coisas até legítimas, né? Você ter o esporte, a música, a arte, mas a questão é que essas coisas havia um processo de religiosidade impregnado, né? Que as pessoas acabavam adorando a esses deuses com formas humanas, né? Hoje, a gente pensando nessa prosperidade material, até no seio das igrejas, as igrejas, às vezes, ficam preocupadas somente em ostentar o seu poder, o seu dinheiro. Não é à toa que a teologia da prosperidade ela ganha cada vez mais terreno no nosso meio evangélico brasileiro, né? Próxima imagem. Aqui era um outro culto que existia na cidade, era o culto a Dionísio, deus do vinho. Na cultura romana, esse deus era chamado de Baco, né? Deus do vinho. E as pessoas, na realidade, elas não só bebiam vinho, não era esse o aspecto. Havia, eles se embebedavam, né? Havia orgias, e alguns comentaristas falavam que na cidade haviam canais, aqueodutos, aonde o vinho descia, escorria, no sistema até sofisticado para as orgias cultuais em que a cidade de Corinto tinha na época. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo prega lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos dar uma olhada lá nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui, o apóstolo Paulo falando, né, que para aqueles crentes, né, de Coríntios, que, na realidade, eles tinham que guardar a maior riqueza que eles poderiam ter. E qual era a maior riqueza? Cristo Jesus. E essa palavra que ele anunciou, essa palavra era a maior riqueza. Você vê que a cidade de Corinto era uma cidade rica, era uma cidade próspera, como muitas cidades que nós temos hoje no nosso país. Mas havia pobreza espiritual. Pobreza espiritual. As pessoas queriam acumular riquezas. Acumular riqueza passou a ser o ideal da cidade de Corinto. Acumular riqueza talvez não seja também o seu ideal, o meu. Nós temos que ver isso seriamente. Porque se algo que nós utilizamos, que é concedido pelo próprio Deus, mas se virar uma razão em si mesma,
Qual o sentido? As pessoas comiam, bebiam e morriam, sem sentido algum. A vida passava a não ter sentido. Não é assim que está nas nossas cidades hoje em dia, as pessoas vivendo sem sentido. E por isso, meus irmãos, para a gente fechar, para a gente... a nossa lição, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus é a mensagem central para as nossas vidas. É ela que modifica todo o emaranhado de coisas. Não é riqueza, não é religiosidade, mas é o Evangelho poderoso do Senhor Jesus. E por isso que Paulo persuadia e não deixava em momento nenhum de pregar a palavra. Para a gente hoje, a mensagem central é a pregação do Evangelho. Mas preste atenção, não é o Evangelho da prosperidade. É o Evangelho do Senhor Jesus. A mensagem clara do amor de Cristo pelo ser humano. E nós, para fecharmos, o que eu posso fazer pela minha cidade? Pense aí no seu coração. O que eu posso fazer pela minha cidade? Se a minha cidade tem essas características semelhantes a Coríntios, eu tenho que deixar as pessoas de lado, as pessoas que não conhecem a Deus? Não. Paulo não fez isso. Paulo, ele pregava com ousadia a palavra de Deus, porque sabia que a palavra de Deus era o poder de Deus. E com certeza muitos foram alcançados naquela cidade. E muitos foram modificados, e muitos modificaram práticas erradas que se tinha por meio do poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Gostaria que eu e você estivéssemos enganjados em orarmos pela nossa cidade, em pregarmos a palavra de Deus com ousadia e amarmos o nosso próximo. Amarmos. Porque eles também são alvos da misericórdia de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a minha, e Deus possa alcançar a nossa cidade por meio do nosso viver. Deus abençoe. Amém? Muito bom, Márcio. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Muito bom mesmo. Que Deus continue te abençoando, sustentando, que você seja feliz e bem-sucedido em tudo que fizer, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Márcio, nós vamos encerrar nossa escola dominical. Eu quero pedir a você que ore em favor da nossa igreja, em favor das famílias, para que o Senhor nos conceda um dia maravilhoso e uma semana repleta de muitas bênçãos. Podemos orar, Márcio? Você pode orar? Amém. Sim. Senhor Deus, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, alcançar a nossa cidade. O Senhor possa alcançar o nosso bairro de Taboazeiro. Há tantas pessoas, ó Pai, ali e nos arredores, ó Pai, que necessitam de conhecer ao Senhor. Há pessoas, ó Pai, que estão ali, ó Pai, e vivem também um processo de desigualdade, Pai, em meio a uma cidade rica, que é a cidade de Vitória.
Que nós, ó Pai, estejamos atentos a isso. Que nós, ó Pai, possamos ser igreja do Senhor. E a nossa mensagem, ó Pai, possa atingir essas pessoas. Ó Pai, há tanta gente também, ó Pai, com a religiosidade, ó Pai. Muitas pessoas, ó Pai, professam uma religião, ó Pai. Mas às vezes a gente tem contemplado, ó Pai, que mesmo tendo muitos religiosos, ó Pai, a nossa cidade às vezes não se modifica, Senhor Deus. A injustiça, a maldade, a criminalidade, a devassidão, a imoralidade. Ó Pai, age no nosso meio. Toca, Senhor Deus, no coração de todos, ó Pai, que são investidos de autoridade, para que possam estar atentos a melhorar a nossa cidade. Toca também na igreja do Senhor Jesus, para que possamos pregar a mensagem genuína que transforma o coração do homem. Não estejamos, ó Pai, enganados, ó Pai, achando, ó Pai, que somente o número crescer, mas sem qualidade de vida, isso é suficiente. Nós nos importamos com o número, mas também queremos, ó Pai, que o Senhor modifique, Senhor Deus, a prática do nosso viver. Abençoa a nossa igreja, Senhor Deus. Que a nossa igreja seja transformadora, Senhor Deus, do lugar em que estamos, ó Pai. Fortalece as nossas vidas. Nos prepara, Senhor Deus, no dia de hoje, ó Pai, para prestarmos culto agradável ao Senhor. E que essa mensagem, Senhor Deus, anunciada, entre no nosso coração e no nosso procedimento, e clamamos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Vou colocar o áudio aqui, pronto. Louvado seja Deus pela vida do presbítero Márcio. Que aula, né, meus irmãos? Que bênção. Foi muito bom contar com o seu carinho, contar com a sua participação. No próximo domingo tem mais alternativas de Deus para o cidadão urbano. Próximo domingo tem mais. Lembrando mais uma vez que hoje às 19 horas estaremos ali em Taboazeiro adorando ao Deus Todo-Poderoso. Se você ainda não fez a sua inscrição, por favor, vai lá no grupo de nossa igreja, coloca seu nome lá, viu? Será uma grande alegria adorar a Deus e contar com seu carinho, contar com a sua participação. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um domingo maravilhoso. E daqui a pouco nós vamos adorar a Deus novamente. Tchau, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem agora com a nossa irmã Samira. Tchau, queridos. Tchau. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, por gerações Ele é, o tempo está
Deus é